criei um mundo muito legal para minha história. Agora então eu vou explicar ele para o meu leitor de forma bem detalhada em vários parágrafos bem minuciosamente descritivos. Não, você não vai fazer isso. Oi, eu sou a Sabrina e hoje eu vou mostrar para você algumas técnicas para você apresentar o seu mundo para o seu leitor de forma que deixe ele bem imerso na história. Mas antes disso, eu só queria dar alguns recadinhos. Se você já tá aqui há algum tempo, ou se você chegou agora, você precisa saber que você vai me ver por aqui, talvez uma vez por mês, quem sabe. Eu trabalho CLT, então eu tenho pouquíssimo tempo para me dedicar a esses projetos que eu tenho fora do trabalho. E eu tenho muitos projetos fora do trabalho. Então, a parte mais difícil dos meus projetos é com certeza fazer os vídeos, porque envolve várias etapas que são complicadas e que levam tempo. Então, não vou conseguir fazer vídeos com tanta frequência quanto eu fazia lá no comecinho, mas eu vou tentar manter sim o canal e os vídeos. Então, vocês só não vão me ver muito, mas vocês vão me ver. Inclusive, eu vou tentar manter esses anúncios de vídeo e tudo mais lá nas minhas redes sociais, principalmente Instagram, na verdade. Eu não uso muitas outras. Mas se você quiser me seguir no Instagram pra saber quando vai sair vídeo e tudo mais, então é só você ir na descrição que vai estar lá. Outra coisa, você pode e deve sugerir temas pra eu fazer pros próximos vídeos. Então deixa nos comentários o que você gostaria de se aprofundar um pouquinho mais, saber um pouco mais em relação à escrita. Ou se você quer alguma lista de indicação de livros específicos, deixa aqui nos comentários que eu vou anotar tudinho e colocar na pauta. Além disso, você já pode deixar um curtir, tudo bem? E se inscrever, óbvio, para acompanhar o canal. Bom, então vamos lá. Como a gente vai integrar o seu mundo com a sua narrativa? Depois que a gente cria um mundo, a gente fica muito empolgado para contar ele para os nossos leitores. Porém, entretanto, todavia, uma coisa que a gente pode pecar muito nessa empolgação é o tal do infodumping. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é basicamente você lotar o seu leitor de informação sem parar, assim, e vai sem um contexto, sem naturalidade. Isso não pode acontecer. Esses parágrafos inteiros explicando 300 anos de história, explicando toda a dinâmica de um reino, ninguém pediu por isso e vai quebrar completamente o ritmo da leitura. Então, não é assim que a gente vai explicar o seu mundo para o leitor, mas calma que tem jeitos muito bons. Então vamos lá, a primeira técnica, e talvez a que você vai mais ouvir, assim, em todos os lugares que falam sobre escrita, é você mostrar ao invés de contar, óbvio. A gente já falou sobre isso aqui antes. Mas aqui, sobre mundo, a gente tá falando especificamente de mostrar o seu mundo através de conflitos. Por exemplo, em Jogos Vorazes, você não precisa que contem pra você que o Distrito 12, ele é um distrito pobre que sofre muito. Porque você tá vendo desde o início a Katniss indo lá e caçando os próprios animais pra poder vender e trocar pra ter, tipo, o mínimo de coisa pra comer em casa. Então você já sabe que isso é assim. Você não precisa que alguém te diga isso. Conflitos, eles vão revelar o seu mundo de forma muito orgânica. Então você pode sempre pensar no que você pode mostrar no seu mundo sem precisar ficar ali explicando tudo, sabe? Então o seu mundo é um mundo cyberpunk. Então você vai, dependendo do seu personagem, mostrar que é um mundo cyberpunk. Como? Ele tá voando num speeder e através de vários hologramas e coisas com neon, alguma coisa assim. Deu pra entender? Você não precisa contar que o seu mundo é um mundo futurista, você só mostra, entendeu? Através do seu personagem e das coisas que ele vai fazendo. Ainda nisso, a gente já pode seguir para a segunda técnica, que é usar os 5 sentidos. Você pode fazer isso de várias formas, a gente tá falando de todos os 5 sentidos, então você pode demonstrar o seu mundo a partir da moeda dele. E é basicamente o seu personagem pegando uma moeda na mão, né? Sentindo ela, falando o que ele vê. E aí é uma moeda de um rei específico, entendeu? Do seu mundo, ou algo do tipo. Dessa forma, você pode ir inserindo detalhezinhos
que vão construindo aos poucos o seu mundo ali no olhar do leitor, entendeu? Então, um aroma específico, uma textura específica, um som muito específico que tem nesse mundo. Você vai aí construindo de pouquinho em pouquinho essa visão que o leitor vai criar na própria mente de como é o seu mundo. A terceira técnica são os diálogos, que assim, se você não sabia que diálogos faziam parte da sua ferramenta narrativa, você não viu meus outros vídeos. Vá ver, inclusive, tem vários já. Mas deixando claro que a gente tá falando de diálogos expositivos e não explicativos. Qual que é a diferença? É que o explicativo, ele vai de fato explicar o que tá acontecendo. E o expositivo vai só mostrar. Então, por exemplo, a gente sabe que em alguns momentos o diálogo explicativo é necessário. Principalmente quando um personagem ele vai ser inserido num mundo que ele não fazia ideia que existia. Por exemplo, Percy Jackson, na primeira vez dele no acampamento Meio-Sangue. Vai precisar de explicações, porque o personagem não faz ideia do que tá acontecendo. Então tá tudo bem. Só que usar esse tipo de diálogo sempre vai se tornar cansativo e pouco natural ao explicar a sua história. Então, você pode apelar pro diálogo expositivo, que é diferente. E aqui eu vou citar pra vocês, ler na verdade, porque eu não lembro de cabeça, um diálogo do livro O Despertar dos Fantasmas. Então, vamos lá. É a primeira vez que você não reclama de uma das minhas lendas, diz tal pessoa. Essa, pelo menos, não envolve iscras e dragões, Kim. É uma grande história de amor. Uma pena que tenha terminado tão mal. Então vamos lá. Isso aqui tá, no primeiro capítulo de O Despertar dos Fantasmas. A gente sabe o que são iscras? Não. A gente sabe o que são dragões, mas não sabemos como eles são nesse mundo. A gente não sabe detalhes sobre essas criaturas, mas a gente já sabe que elas fazem parte desse mundo. Viu como é uma coisa muito simples? Você pode fazer dois personagens conversando sobre sonhos ou situações, ou pessoas, ou lugares, mas de forma muito orgânica, sabe? De uma forma que não fica, tão claro que você só tá explicando ali o seu mundo pro seu leitor. Então lembre-se bem de separar o que são, diálogos explicativos e diálogos expositivos e saiba como usar os dois na sua história, porque eles são muito bem-vindos, só precisa saber dosar ali na medida certa. A quarta técnica que pode ser usada são objetos do cotidiano. Um único objeto ele pode revelar cultura, história e até mudanças políticas, dependendo do que é. Então, um exemplo no seu mundo, as pessoas, mulheres viúvas, elas são meio que obrigadas a usarem um véu azul. Então, você vai inserir isto na sua história, mas de uma maneira muito orgânica. Você vai mostrar ou o seu personagem passando por uma pessoa com esse véu, e aí uma leve explicação do que ele é, entendeu? Um negócio, uma linha falando sobre, entendeu? Que já vai dar ali um peso a mais pra sua história. De explicação em explicação pequenininha, a gente vai pesando ali a base do seu mundo no seu livro. Ou uma coisa do seu próprio personagem mesmo. Às vezes ele tem uma joia que é muito específica pro tipo de trabalho que ele faz. Não sei, eu estou inventando no momento. E aí ele tá lá no cotidiano dele, e aí ele pega e fica mexendo nessa joia de vez em quando. E você dá uma explicaçãozinha ali rápida do que é. Você não precisa se aprofundar muito. Em outros momentos da história você vai ter essa oportunidade, muito provavelmente. Se for um objeto que de fato tenha muita importância. Mas se não for também, essa explicaçãozinha rápida já tá ali fechando, entendeu? Não precisa de mais nada. E para além dessas 4 técnicas que eu falei agora, a gente também pode usar a arte do seu mundo para contar a história dele. Então, é muito importante pensar nessa parte do seu mundo quando você tá criando a arte dele, porque pode ser muito útil ali na hora de você ir contar a história, de tudo que você criou na sua cabecinha, de como é o seu universo. Então, às vezes, pinturas nas paredes de uma biblioteca, um livro específico que é muito conhecido por todos, ou músicas. No 5º capítulo de Safira de Prata, se eu não me engano, a gente começa com uma música. Ela não é uma música que vai trazer um peso tão grande pro
mundo em si, mas ainda assim funciona muito bem para a construção daquele universo que a gente tá vendo. Eu mesma escrevi uma música pro meu livro Tudo que Perdemos nas Cinzas, com o intuito específico de mostrar uma parte da história do meu mundo que antes eu não tinha espaço pra contar. Então é basicamente uma música de bardo, tipo, dê um trocado ao seu bruxo, vocês sabem do que eu tô falando, essa música fez muito sucesso. Obviamente não é tão boa assim, eu não sou compositora, mas eu fiz o melhor que eu pude pra fazer uma música sobre um conflito específico da história do meu mundo que pudesse ser contada, né, dessa forma por meio da arte, pra não ficar uma coisa tão pesada assim pra história. Era uma coisa que precisava ser explicada, mas não tinha encaixado antes. Pensei, vamos criar um negócio aqui. E criamos. Enfim, agora vamos só rapidinho fazer uma comparação de como é mais ou menos uma versão ruim de descrição de mundo e uma inserção boa. Vamos lá então, o reino de Atostra viveu não sei quantos anos em conflito, com fadas, tendo como aliados dragões e blá 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 blá. Você não me faça isso! Como você pode tentar resumir toda essa parte histórica, né, do negócio em poucas palavras? Vamos lá. Ela segurou firme o seu colar de obsidiana, a única coisa que protegia de fadas, porque apesar da guerra ter acabado há muitos anos, sabíamos que ninguém ainda estava completamente seguro. Exemplo. Então você tem uma coisa muito descritiva sobre a história, e aí você tem uma cena que te conta um pouco da história. Deu pra pegar um pouquinho a diferença? Eu espero que tenha dado. Enfim, eu acho que é isso. Não é um bicho de 7 cabeças fazer essa inserção do seu mundo na sua história de forma muito natural. Você vai conseguir, e assim, você vai ficar ainda mais apaixonado pelo seu mundo a partir do momento que você colocar essas técnicas. Porque descrever, todo mundo escreve. Agora, contar dessa forma é muito mais legal, eu garanto a você. Vou deixar vocês então com um exercício, uma tarefinha de casa, que é pegar uma parte da sua história em que você conta sobre o seu mundo e tentar refazer ela usando essas técnicas que eu falei, tá? Lembrando que são 5 técnicas, praticamente. Então, vê lá o que você pode fazer. Dá uma olhadinha, dá uma relida e reescreva essa parte. Você pode até, inclusive, reescrever ela mais de uma vez usando técnicas diferentes e ver se dá certo, ver o que dá bom pra você, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui. Por favor, comenta aqui embaixo se você gostou. Não deixa de curtir e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos.